Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo desse domingo nós vamos falar da derrota do Atlético Paranaense para o Red Bull Bragantino em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Red Bull Bragantino 1, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste domingo, dia 21 de julho de 2024, lá no estádio Nabi Abichedid, na cidade de Bragança Paulista, e válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para começar, o que a gente precisa fazer é reconhecer que mais uma vez, sim, mais uma vez, o Atlético Paranaense teve muita dificuldade para se encontrar em campo nos primeiros minutos de jogo, quando o Red Bull Bragantino optou por subir as suas linhas de marcação, fazer pressão na saída de bola da equipe comandada pelo técnico Martin Varini, e naturalmente, gente, quando você precisa superar a pressão nessas condições, é fundamental que exista um ajuste fino nos mecanismos coletivos de saída de bola. Isso significa especialmente movimentações treinadas, coordenadas e sincronizadas dos jogadores envolvidos. E isso, infelizmente, somente acontece com o tempo. Então, quando você tem uma equipe como o Atlético do Martin Varini, que vai apostar na construção de pé em pé no campo de defesa e que tem um trabalho que existe há somente 12 dias, isso é uma dificuldade esperada e compreensível. E principalmente quando você enfrenta uma equipe como o Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha, que está lá em Bragança Paulista desde dezembro de 2022, né? Ele assumiu para iniciar a temporada 2023. Era natural que essa diferença no estágio evolutivo das equipes aparecesse dentro de campo, como também apareceu quando o Atlético enfrentou o bom Bahia do Rogério Ceni e acabou sendo derrotado. Não tardou para que esse mau desempenho no início da partida viesse cobrar o seu preço do Atlético Paranaense, porque aos 7 minutos de jogo, quando o Raul, o volante do Red Bull Bragantino, acerta uma finalização da entrada da área depois de uma bola afastada pelo Lucas Esquivel em um cruzamento do centroavante uruguaio Thiago Borbas. A grande questão, ou o que me incomoda nesse lance especificamente, é que quando o Atlético Paranaense sobe para o campo de ataque, o Leonardo Godoy, lateral direito, passa a se portar como se fosse um extremo, dando amplitude pelo lado direito, tão bem afastado do sistema defensivo. E quando o Atlético perdeu essa posse de bola, o Bragantino optou por uma transição rápida. O Thiago Borbas é acionado nas costas do que seria o posicionamento natural do Leonardo Godoy, quando o Atlético está em defesa posicional. E quem vai na cobertura em primeiro momento é o Kaique Rocha. Na sequência, como o Kaique acaba sendo superado em velocidade, tem uma troca. O Matheus Gamarra, que era o zagueiro da esquerda no começo da jogada, ele troca com o Kaique, vai marcar do lado direito, o Kaique se posiciona para dentro como zagueiro central. E o Lucas Esquivel, o lateral esquerdo, acabou ocupando a outra posição de zagueiro. Então o Atlético até que faz bem essa transição defensiva. Por mais que ela não tenha sido perfeita, em tese os movimentos são corretos. O que me incomodou foi a ausência ou o enorme espaço deixado pelos volantes do Atlético na entrada da área. Porque quando você vai ver na sequência do lance, você percebe que quando o Raul pega essa bola no rebote para finalizar, o Eric está dentro da área, junto com os zagueiros, e o Gabriel já está um pouco mais para o lado direito, mas então completamente afastado da jogada, o que acaba permitindo que o volante do Bragantino tenha essa bola limpa para finalizar, e contando com o desvio no Kaique Rocha, acabe vencendo o Léo Link abrindo o placar. Na sequência, então, ainda no primeiro tempo, o Atlético consegue se encontrar em campo, consegue equilibrar as ações e cresce o seu desempenho na partida. Agora, uma coisa que foi a tônica desde o início e se manteve quase que até o final é muita dificuldade para criar situações para de fato finalizar contra o gol defendido pelo goleiro Cleiton. No primeiro tempo, as poucas boas jogadas que aconteceram por parte do Atlético foram combinações entre Lucas Esquivel, Bruno Zapelli e Agustin Canóbio pela lado esquerdo. Canóbio que foi titular hoje pela primeira vez desde que voltou da Copa América. E aí a gente chega no lance polêmico do jogo de hoje, porque nos acréscimos da etapa inicial, acho que já passava dos 50 minutos, se a memória não estiver me traindo, o goleiro Cleiton acaba expulso depois de um choque com o volante Eric. Em um primeiro momento, vou confessar para vocês que eu achei que o lance era de cartão amarelo,
pela distância que o Eric estava do gol do Red Bull Bragantino, pela participação, pela presença de zagueiros retornando para fazer a cobertura, pela trajetória da bola, que não era em direção ao gol, era em direção à lateral da área, né, a linha de fundo, digamos assim. Agora, quando eu fui rever o lance, depois de toda a polêmica, os jogadores cercarem o árbitro, companhia limitada, eu acabei percebendo que se nada de diferente acontecesse, o Eric possivelmente teria a oportunidade de chutar contra o gol vazio e não acho que naquele momento nenhum defensor do Red Bull Bragantino teria condições de interceptar essa conclusão. Agora, uma coisa que precisa ser reconhecida, embora eu acredite que seja um lance para cartão vermelho, então que a arbitragem atua de maneira correta, é que é uma jogada extremamente interpretativa e muito assim limítrofe. Então, se aparecer algum torcedor do Red Bull Bragantino aqui nos comentários dizendo que não, que era para cartão amarelo, eu não consigo repreender. Eu realmente acho que é um lance assim bem questionável, embora eu particularmente, repito, concorde com a decisão tomada pela arbitragem. No início do segundo tempo, achei interessante a postura do Martin Varini, porque quando o Atlético vai voltar para a segunda etapa com um jogador a mais, o que que ele faz? Ele saca o Leonardo Godoy, que mais uma vez vinha com um desempenho bem abaixo daquilo que a gente via dele no Estudiantes de La Plata, e saca também o Eric, né, um dos dois volantes que ele escalou para essa partida de hoje, ao lado do Gabriel, e ele coloca em campo o Tomás Coelho como ala direito, né, no lado onde o lateral do Atlético Paranaense com posse de bola é uma espécie de ponta, o Varini aposta num atacante, num ponta como lateral mesmo, para aumentar a capacidade criativa da equipe. E ao mesmo tempo ele saca o Eric, que é um volante mais defensivo, no máximo um jogador que pode participar com alguma qualidade do jogo aéreo. Ele recua o Christian, né, que antes estava pelo lado direito, para atuar como segundo volante, fazendo um trio aí com o Gabriel e o Bruno Zapelli e coloca o Pablo pela direita, não como ponta, porque quem trabalha como ponta quando o Atlético tem a bola, nesse caso vai ser o Coelho. O Pablo vai vir para dentro, né, para a região central do campo, para atuar na mesma linha do Bruno Zapelli quando o Atlético está construindo a jogada. E no momento de definição, o que ele vai fazer é tentar chegar à área adversária para ser mais um centroavante adicional, ao lado do Lucas Diori. Vamos ver aqui o que mais que eu anotei para conversar com vocês. Essas escolhas considerei corajosas, tá, gente? Achei que depois de muito tempo no Atlético Paranaense, a gente viu um treinador dando mostras e indícios de realmente querer ganhar, querer aproveitar essa vantagem numérica para se lançar ao campo de ataque e buscar um resultado mais positivo. E no restante, gente, do segundo tempo, o que a gente viu é um Atlético que conseguiu acumular muita posse de bola, foram 80% de posse de bola na segunda etapa, finalizou 16 vezes contra o gol defendido nesse momento já pelo Lucão, e não conseguiu criar oportunidades claras para finalizar. A melhor foi aquela desperdiçada entre aspas, pelo Gonzalo Mastriani numa defesa monumental do Lucão, né? Então, uma coisa que me incomodou na sequência foi a saída do Bruno Zapelli, num momento em que o Atlético precisava criar e que o time vinha tendo muita dificuldade para encontrar esses espaços, sacar o melhor meio-campista do elenco num jogo onde ele estava atuando bem, não me pareceu uma boa escolha. E nos minutos finais, uma coisa que eu sempre critiquei aqui, não vou deixar de criticar por ser o Varini, é que muitos atacantes em campo, o Atlético tendo pouca capacidade de criar com a bola, acaba se valendo de inúmeros chuveirinhos. Isso acaba não sendo suficiente para conquistar pelo menos um pontinho lá no estádio na Bichedi, né, lá em Bragança Paulista. Vamos ver aqui. Última coisa que eu anotei, um resultado decepcionante, lógico, especialmente pela perda da oportunidade de derrotar fora de casa uma equipe que dificilmente cede pontos em seus domínios, né? É importante que a gente lembre que o Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha perdeu do Atlético Mineiro, lá em São Paulo, empatou com o Flamengo e todos os outros times que foram a Bragança Paulista saíram de lá derrotados. Então, não adianta a gente fazer de conta que hoje o Atlético tinha um adversário acessível. Não era uma boa equipe, bem treinada. E nesse momento, gente, por mais que o desempenho tenha sido ruim, por mais que o resultado não tenha sido aquele que a gente gostaria, mesmo considerando a superioridade numérica durante todo o segundo tempo, a palavra de ordem, o termo que a gente precisa mais falar na análise do vídeo de hoje, é tempo.
Porque quando você tem uma equipe bem treinada, como é a do Pedro Caixinha, uma equipe que vai saber se compactar, vai saber se lançar nos contra-ataques, vai criar dificuldades para o adversário, mesmo tendo um jogador a menos em campo, é fundamental que esses espaços sejam criados de maneira coletiva. E isso o Atlético ainda não teve tempo de desenvolver. É importante que a gente lembre que o Martim Varini foi anunciado pelo Atlético há 12 dias. O Pedro Caixinha, eu fiz essa conta aqui para trazer a comparação para vocês, para tentar tornar um pouco mais claro do porquê que existe essa diferença enorme. Ele está no Red Bull Bragantino há exatos 589 dias. Então isso significa, proporcionalmente, que o técnico português está lá em Bragança Paulista há quase 50 vezes mais tempo do que o Martim Varini está em Curitiba. Então é natural que as equipes não tenham o mesmo nível de funcionamento coletivo. E aí não tem mágica, gente, é futebol. É trabalho e é trabalho no dia a dia e tempo para que esse trabalho possa florescer. Então, por mais que sim, eu entendo a frustração do torcedor, 11 contra 10 durante todo o segundo tempo, né, no finalzinho do primeiro tempo, mas todo o segundo tempo, a gente precisa ter um pouquinho de calma e tranquilidade para não colocar sobre um trabalho que está começando a pressão da frustração acumulada dos trabalhos anteriores. E o que acontece nesse momento é isso, gente. A gente precisa dar tempo para que o Atlético, para que o Martin Varini, os jogadores possam trabalhar no CT, para que daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, a gente possa ter um time coletivamente mais funcional, mais consistente e capaz de explorar os talentos que eu repito, acredito que esse elenco tem sim para oferecer. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal e por quê. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, acione o sininho para receber notificações, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.